Gente, semana passada, um amigo lá do Itaim mandou uma mensagem para mim. Na realidade, ele mandou essa foto aqui. Claro, eu ampliei a foto, mas eu vou além. Ele mandou essa foto com essa mensagem infame. Lembrei de vocês. Que maldade. Eu respondi para ele, seu bandido, contando dinheiro na frente de mendigo. E a rima não foi intencional. Mas vejam, queridos, o que aconteceu no momento em que eu vi essa imagem, sabe o que aconteceu? Isso aqui. Fiquei babando. Mas essa baba não foi só apenas de desejo por aquele sorvete com brownie embaixo. Não. Essa baba também é uma expressão de insatisfação, de inveja daquele irmão. Porque foi exatamente isso que ele provocou no meu coração, especialmente nesse tempo que eu estou de dieta. E eu estou evitando alguns doces, como eu disse nas semanas anteriores, em função do meu colesterol, que está um pouquinho acima do normal. E aí, claro, sem saber, ele me manda essa foto. E aí, gente, eu senti inveja. E essa inveja, ela foi fruto de uma contabilidade. Como assim, Abner? É muito simples. Eu peguei uma coluna de uma planilha moral e coloquei os números dele. Na coluna dessa planilha tinha aquele brownie com sorvete. E na minha coluna não tinha nenhum número para fazer frente com a coluna dele. O resultado, inveja. É verdade que essa contabilidade não foi uma contabilidade numérica, foi uma contabilidade moral. Mas, gente, a todo momento nós fazemos esse tipo de contabilidade. A todo momento. A todo momento nós estamos colocando na nossa planilha existencial elementos, números, situações com as quais nós comparamos. Ou melhor, as quais nós comparamos com a nossa experiência. E aí, o resultado, o produto de uma ou outra comparação é ou inveja ou orgulho. Especialmente se na sua coluna os seus números forem maiores do que os números da coluna de uma outra pessoa que tem uma experiência talvez mais limitada que a sua. Portanto, essa contabilidade ou ela gera inveja caso a sua coluna esteja empobrecida ou menos favorecida quando comparada com a outra coluna, ou orgulho quando a sua coluna da sua planilha imaginária está mais abastecida se comparada com a de outras pessoas. Essa contabilidade é uma contabilidade estritamente horizontal. Mas hoje eu quero refletir com vocês a respeito de uma outra contabilidade, que é a contabilidade vertical. Ou, em outras palavras, a contabilidade evangélica. Nós veremos no texto de hoje, no qual vamos refletir, Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao 11, que na contabilidade evangélica, tudo é Cristo, o resto é lixo. Vou repetir. Na contabilidade evangélica, ou na contabilidade do evangelho, tudo é Cristo, o resto é lixo. Então, eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia nesta passagem. Como eu costumo dizer, dando sequência a esta série intitulada Cristo, Nossa Verdadeira Alegria, série em que estamos, eu e Vitor, expondo a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos expondo essa carta na íntegra. Então, por favor, abra a sua Bíblia nesta passagem, Filipenses, capítulo 3, do verso 4 ao verso 11, que será a passagem na qual vamos refletir hoje à noite. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, há essas conjunções adversativas da Bíblia, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Gente, eu preciso posicionar vocês no contexto dessa passagem. Eu não vou me delongar muito nessa parte contextual, mas eu creio ser importante nós fazermos pelo menos algumas referências ao cenário no qual estes filipenses estão, e mais especificamente no cenário mais imediato em que eles se encontram. Na semana passada nós estudamos os 3 primeiros versículos dessa passagem e vimos naquela ocasião que o apóstolo Paulo ele faz uma convocação. Ele dá uma palavra imperativa para os filipenses. Essa é uma convocação à alegria. De fato, nós vimos na semana passada que o apóstolo Paulo, ele ordena que os filipenses se alegrem. E naquela ocasião, eu comentei que, em certo sentido, essa parece ser uma ordem estranha. Porque nós pensamos, e em certo sentido isso está correto, que a alegria é um sentimento que se expressa espontaneamente. Então, como alguém poderia ordenar, alegre-se? Parece não fazer sentido. Mas, gente, se nós prestarmos bastante atenção na ordem do apóstolo Paulo, o foco dele está num tipo de alegria. A alegria a qual ele se refere é uma alegria qualificada, que tem um objeto muito bem definido. Ele diz no versículo 1, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Então não é qualquer alegria. É uma alegria com um objeto definido, específico e que serviria de base para experimentar aquele sentimento e aquela experiência. Ok? Esse objeto, que também é a base da alegria, é Deus. Então, Paulo convoca aqueles irmãos para que desenvolvam alegria, fundamentem sua alegria e direcionem a sua alegria para Deus e tenham nele a fonte dela. Agora, Paulo, além de fazer uma convocação à alegria no Senhor, ele também faz um convite. Um convite a que aqueles irmãos tomem um extremo cuidado. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 2, Paulo repete essa palavra cuidado por 3 vezes. A palavra isoladamente, ela já chama a nossa atenção, não é verdade? Mas, como se não bastasse ela já chamar a atenção por si só, Paulo repete essa palavra por mais 2 vezes, o que indica que aquele cuidado que os filipenses deveriam tomar deveria ser um cuidado extremo. Um cuidado, sendo redundante, bem cuidadoso. Tomem cuidado com os cães. Tomem cuidado com aqueles que praticam o mal. E naquela ocasião eu disse que uma tradução literal dessa expressão toda é tomem cuidado com os maus obreiros.
tomem cuidado com a falsa circuncisão. Então, com isso, queridos, diferente do que nós somos tentados a pensar, que Paulo estava se referindo a 3 grupos diferentes, na verdade, ele estava se referindo a um único grupo que tinha 3 características. Eles eram ávidos por destruição, eles eram maus obreiros, e eles eram maus obreiros por causa da mensagem que eles pregavam. Eles pregavam a falsa circuncisão, ou em outras palavras, eles pregavam um falso evangelho. Por quê? Porque o evangelho que eles pregavam transmitia a ideia de que a purificação interna poderia ser alcançada por meio de ritos e cerimônias externas. Eles pregavam que a justificação dependia dos feitos, das performances humanas. E mais, a mensagem deles consistia de até o Evangelho, até Jesus, mais Jesus, mais lei. Ou seja, a obediência como o caminho, a observância da lei como pré-requisito para experimentar e receber a graça de Deus. Essa era uma mensagem extremamente perigosa, porque embora ela tivesse algumas semelhanças com o Evangelho, ela destoava, se distanciava radicalmente da essência do Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles falsos, maus mestres, eles pregavam uma mensagem que depositava toda a sua confiança na carne, toda a sua confiança nos feitos humanos, toda a sua confiança naquilo que o homem pode fazer. Ao ponto deles afirmarem que se os seus ouvintes, se a sua audiência se circuncidasse, eles de fato experimentariam salvação. Do contrário, essa experiência não seria parte da vida deles. Era gente que se gloriava, que confiava na carne. Então Paulo, diante disso, ele vai apresentar uma contabilidade horizontal. Veja só o que ele diz. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E aí, vejam como a contabilidade vertical de Paulo vai funcionar. Ele vai se comparar com a falsa circuncisão. Ele vai, na sua planilha, colocar a coluna dos falsos mestres, da falsa circuncisão, e vai colocar ao lado dessa coluna a coluna dele, onde ele vai colocar todos os seus números. E ao comparar uma coluna com a outra, ao fazer essa contabilidade vertical, o apóstolo Paulo vai chegar a uma conclusão. Eles têm motivos para se gloriar na carne? Eu tenho muito mais. Os meus números são muito mais excelentes, muito mais extraordinários. Eles transbordam quando eu comparo os meus números com os números deles. E o que o apóstolo Paulo identifica quando ele olha para a sua carne, quando ele se concentra na sua coluna, quando ele expõe os seus números. Veja só o que ele diz. Vejam os números paulinos. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está apresentando os seus antecedentes.
E são antecedentes refinados. Ele diz, eu fui circuncidado. Ele não fala isso à toa, gente. Não é uma informação aleatória. Por quê? Porque ele está confrontando o pessoal que é da falsa circuncisão. Paulo diz, vocês se vangloriam na circuncisão? Gente, eu fui circuncidado ao 8º dia de vida. Todo hebreu raiz, excelente, ele circuncidava o seu filho até esse dia, em obediência à lei do Senhor. Mais informações a respeito desses antecedentes refinados de Paulo. Ele diz que ele pertence ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Vocês sabem que Israel, depois do reinado de Salomão, se dividiu em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Deus tinha promessa para com o Reino do Sul, com a linhagem de Davi, correto? As únicas tribos que ficaram fiéis à descendência de Davi foram as tribos de Judá e de Benjamim. Então, Paulo está dizendo, gente, eu faço parte da tribo fiel. Eu não sei vocês, mas eu faço parte de uma tribo e tanto. Correto? Mas ele vai além, ainda falando do seu currículo, dos antecedentes refinados que ele tem. Ele diz, verdadeiro hebreu. Com isso, ele está comunicando que não só o seu pai, mas a sua mãe eram judeus. Em outras versões, as mais antigas, ele diz assim, hebreu de hebreus. Eu sou filho de pai e mãe parteira, alfabetizadora, judeus. Esses são os meus antecedentes. Eles são refinados. Mas ele também vai fazer menção à sua formação acadêmica. Ele diz, quanto à lei, fariseu. Ele está dizendo, a minha formação na lei do Senhor é uma formação elevada. Eu sou nada mais, nada menos do que fariseu. Eu faço parte de um grupo seleto dentro do judaísmo. Gente que é altamente versada nas escrituras, na lei, na Torá. E vocês, falsos mestres, estão percebendo aqui a contabilidade paulina? Mas ele não fala apenas da sua formação acadêmica primorosa, ele também fala da sua devoção rigorosa, rigorosíssima. Ele diz assim, quanto ao zelo, ou seja, quanto à devoção, quanto à intensidade da sua relação, do seu envolvimento com a fé judaica, ele era perseguidor da igreja. E ele fazia isso achando que estava agradando a Deus. Por quê? Porque da perspectiva do Paulo sem Cristo, a igreja era uma ameaça à fé verdadeira. Então, como bom judeu, como um bom fariseu, ele se levantou para se opor. A propósito, não apenas se opor, mas destruir a igreja. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos, nós vemos o relato de que Paulo devastava a igreja por onde quer que ele passava. Ele arrastava homens e mulheres e os jogava na prisão. Muito fervoroso, devoto, com um rigor altíssimo. Mas tem mais. Ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, no quesito moralidade, eu sou irretocável. No quesito observância da lei, não só conhecimento dela, mas a prática dela, eu sou incomparável. Essa é a coluna de Paulo. O que ele está fazendo aqui é se comparando com aqueles mestres que pregavam uma falsa circuncisão. E ele está dizendo para esse pessoal que, olha, vocês confiam na carne? Eu tenho muito mais motivos para fazer isso.
comparado a mim, vocês perdem de goleada. Só que essa é a contabilidade horizontal de Paulo. Só que tem uma contabilidade vertical. E essa contabilidade muda tudo. Quando nós chegamos ali no versículo 4, ou melhor, versículo 7, perdão, Paulo diz assim, mas, e quando eu estava lendo o texto, eu destaquei essa conjunção adversativa aqui, que estabelece um contraste com aquilo que ele acabou de dizer. Ou seja, tem uma contabilidade horizontal, mas tem uma outra contabilidade. E eu vou descrevê-la agora. Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Vejam, vocês vão observar que na leitura desse trecho, Paulo vai usar este verbo 3 vezes. Considerar. Este considerar, adivinhem, é um termo contábil. Que significa contar. Eu o avalio a partir de uma conta. E o interessante também é que este verbo, que tem uma conotação contábil, está no médio passivo. Ou seja, indica que essa consideração, inicialmente, não é apenas de iniciativa dele, mas é uma iniciativa de outro que o faz fazer ou levar isto em consideração. Há uma outra pessoa que leva Paulo a considerar, a fazer essa contabilidade, não mais uma contabilidade horizontal, mas uma contabilidade vertical. E essa pessoa, gente, é ninguém menos do que Cristo. Porque ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar, fui levado à consideração de que o meu currículo era perda. Ele diz por quê? Por causa de Cristo. Ele vai além, ele diz assim, mais do que isso. A palavrinha que é traduzida com essa expressão é uma palavra que dá uma impressão de confirmação. Olha, eu abandonei o meu currículo e com certeza eu fiz algo além. Eu fui levado a uma contabilidade que me fez ver não só o meu currículo, mas tudo como perda. Absolutamente tudo. E a pergunta é, por quê? Por causa de uma grandeza transformadora. Ele diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado, veja aqui, a comparação fruto do exercício contábil, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Perceberam? Agora, queridos, nós temos uma outra coluna incluída na contabilidade paulina. É verdade, anteriormente ele colocou a coluna dos falsos mestres. Não foi assim? Aí ele colocou a sua coluna. Aí na sua coluna ele comparou os números e pensou e concluiu, diante dessa contabilidade, eu tenho muito mais razões para confiar na carne, confiar nos meus feitos, confiar nas minhas obras, confiar na minha performance. Só que quando Paulo começa a exercitar a contabilidade vertical, ele coloca a coluna do lado da sua e nessa coluna estão os números de Jesus. Aí é covardia. Aí não dá. Aí é goleada. Aí é goleada. Paulo perde quando ele compara os seus números com os números de Cristo. A primeira coisa que ele reconhece é: o meu currículo não vale nada. O meu currículo é perda. Mais do que isso,
tudo é perda. Por quê? Porque ele fica deslumbrado com os números de Jesus. Ele fica extasiado com o currículo de Cristo Jesus. Ele se refere a esse currículo como suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que a revelação de Jesus, a manifestação de Cristo, é algo que transborda. É uma cachoeira inesgotável de manifestação de bondade, graça e misericórdia. Os feitos de Jesus são inalcançáveis. Ele supera sobremaneira o maior dos maiores e a somatória de todos eles. Cristo é elevado. Daí Paulo usar esse termo que faz referência a uma grandeza grande. Há uma grandeza pródiga, há uma grandeza que sobra, que transborda. E ela é transbordante porque Jesus é transbordante, porque Jesus é abundante, porque Jesus é suficiente, porque Jesus é inesgotável. Ele segue dizendo assim: eu as considero como esterco. Ele perdeu tudo por causa de Jesus. Ele perdeu reputação. Ele perdeu liberdade. Ele perdeu conforto. Ele perdeu a possibilidade de ir e vir, porque vocês sabem que Paulo, ele foi preso por causa do Evangelho. A propósito, ele escreveu essa carta quando estava preso. Então, Paulo perdeu do ponto de vista horizontal, muita coisa. Mas quando ele coloca Cristo na coluna ao lado da sua, ele chega e afirma: eu considero tudo isso esterco. Não apenas o currículo dele é perda, não apenas tudo é perda, mas tudo é lixo. Essa palavrinha aqui, ela tem uma conotação de entulho. Algo que deve ser separado para a destruição. Algo que é descartável. Então, Paulo, ele, ao fazer a contabilidade vertical, ao colocar os números de Jesus ao lado da sua coluna, ele chega à conclusão: tudo diante de Jesus é nada. Tudo diante de Jesus é descartável. Tudo é Cristo. O resto é lixo. Agora vejam, nesse momento, quando nós chegamos nesse ponto, é fácil nós percebermos um paradoxo. O paradoxo da transformação. Porque ele diz assim, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar. Percebe o paradoxo aqui? Eu perdi para ganhar. A propósito, esse paradoxo, ele se encontra abundantemente nas Escrituras. Os paradoxos do Evangelho. E temos um diante de nós aqui, que é perder para ganhar. Paulo, ele indica o propósito de toda aquela perda. Sim, ele compara a sua coluna com a coluna de Cristo. E essa comparação não produz apenas uma transformação, mas dá propósito para toda aquela perda. Em primeiro lugar, toda aquela perda tem como propósito a união com Cristo. Ele diz assim: eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Paulo está se referindo à união com Jesus. Toda essa perda, ela é extremamente vantajosa. Porque, venhamos e convenhamos, quando nós falamos de perda, nós pensamos em prejuízo. Correto? É ou não é? Perda normalmente está relacionada diretamente com prejuízo. O que nós temos aqui é o contrário. É uma perda que traz um ganho sobremodo excelente.
Porque essa perda coloca Paulo unido com Jesus. Uma união mística. Paulo se vê, por causa do Evangelho, por causa da perda por Cristo, unido a Cristo, em comunhão íntima com Ele. Que coisa maravilhosa! E ele vai além. Ele diz assim: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Essa é uma união que não se baseia na confiança na carne. Essa é uma união que não é produto da confiança nos feitos, na performance, nas obras mais excelentes que Paulo pudesse ter realizado até ali. Não, não. Essa é uma união que é fruto de fé. Ela não se baseia na minha justiça, não se baseia nas minhas obras, na minha performance. Se baseia na performance de Cristo. E eu creio na performance dele, eu creio nas obras dele, e por isso eu sou unido pela fé nele. É muito interessante, porque Paulo, quando ele diz essas palavras, ele apresenta alguns elementos básicos do Evangelho. Ele diz que esta justiça procede de Deus e se baseia na fé. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Evangelho, ele não tem uma origem humana. O Evangelho não é fruto da inteligência do homem. Nenhum homem seria capaz de elaborar um plano tão divinamente engenhoso. Por quê? Porque é divinamente engenhoso. A mentalidade do homem é incapaz de alcançar essas alturas engenhosas do Criador. É incapaz. É verdade, nós vamos encontrar alguns autores, alguns produtores, que, como o próprio nome diz, produzem obras que são muito semelhantes ou que podem ser análogas à mensagem do Evangelho. Mas todas essas obras, elas existem depois que o Evangelho foi entregue, depois que o Evangelho foi manifestado, depois que o Evangelho foi revelado. Tudo que vem depois do Evangelho é imitação. Às vezes imitação barata, mas é imitação. Por quê? Porque o Evangelho procede, tem a sua origem em Deus. É por isso que as nossas obras não podem gerar essa justiça. Por quê? Porque a justiça não vem do homem, não vem desse plano horizontal, vem do plano vertical. E porque vem do plano vertical, não há nada que a nossa carne possa fazer para alcançar esse negócio, somente pela fé. Somente pela fé em Jesus. Então, o primeiro propósito dessa perda é união com Cristo. O segundo propósito é um conhecimento do poder da ressurreição. Veja só o que ele diz assim, voltando ali, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. A mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem que fala a respeito do Cristo e este crucificado. E este que foi crucificado morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E o poder que levantou Jesus do túmulo é o poder que está disponível a todos aqueles que creem em Jesus. Meus queridos, a fé em Jesus nos disponibiliza este poder. O poder que criou todas as coisas. E mais, o poder que levantou Cristo do túmulo.
Em outras palavras, por meio do Evangelho, nós temos acesso à vida de fato, à vida verdadeira. E mais do que isso, esse poder que por meio da fé em Cristo já está disponível, é um poder que nós vamos experimentar no dia final. Sabe por quê? Porque na agenda de Deus, todo aquele que é encontrado em Jesus ressuscitará. E se nós estivermos vivos até lá, nós seremos transformados, como o próprio apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 15. Então não tem jeito. Esse poder que está disponível, ele vai operar individualmente em cada cristão, em cada pessoa que está unida a Jesus pela fé. Então, esta perda, essa contabilidade de Paulo, essa contabilidade vertical tem um propósito, o propósito de ser unido a Jesus e de conhecer com mais profundidade este poder que por meio do Espírito Santo já está disponível naqueles que já tiveram fé e confiança em Jesus. E ele fala: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo está comunicando para nós o seguinte: eu quero ser como ele. A propósito, eu fui colocado por ele, mediante a fé, num programa que me leva à semelhança de Jesus. Essa palavra aqui, que é traduzida por tornando-me como, é literalmente tendo comunhão, participação nele. Quando eu era criança, eu sempre gostei de bonequinhos de super-herói. Eu acho que isso é uma brincadeira de toda criança. Ela tem uma massinha e normalmente o que ela faz? Ela pega essa massinha e pressiona na cara dos seus bonecos, dos seus brinquedos. Por quê? Porque com aquela atitude, a criança quer ver os contornos, o perfil daquele brinquedo na massa. Então eu pegava os meus bonecos, eu devo reconhecer, eram bonecos vagabundos, viu, gente? Por exemplo, eu lembro que eu tinha um super-homem que era todo amarelo. Todo amarelo. Mas eram os bonecos que tinham na época. Fazer o quê? Tinham outros de outras cores, mas era uma cor só. Eu lembro de eu pegar o rosto do meu boneco do super-homem e pressionar contra aquela massa. Para minha surpresa, quando eu tirava a massa, nela estava o rosto do super-herói. E eu me alegrava com aquilo. Sabe o que Deus está fazendo com você que já creu em Jesus? Ele pega você como uma massa e está cada dia mais, por meio de cada experiência, pressionando você contra a face de Cristo. E chegará o dia que Deus tirará essa massa e estará a face de Cristo em nós. Deus está fazendo isso. Então esse é o propósito que Paulo vê nessas experiências que puderam ser observadas, conclusões às quais ele pôde chegar, porque ele fez uma contabilidade. A contabilidade vertical. O que nós podemos aprender dessa contabilidade? Primeira coisa, nós podemos aprender e ter diante de nós um modelo de testemunho pessoal. Sabe por quê? Porque o testemunho do cristão, ele sempre vai envolver essa contabilidade. Ele sempre vai, primeiro, apontar para aquela coluna em que nós achávamos que nós tínhamos números atraentes. É um número
ou é a coluna do antes? Só que no testemunho cristão nós temos sim a coluna do antes, mas temos a coluna depois. A coluna depois que Cristo entra nessa jogada. Então nós temos aqui um modelo de testemunho. Você quer testemunhar a respeito do Evangelho? Diga o antes, mas não esqueça de falar do depois. Não esqueça de incluir o mas. Eu era assim, os meus números eram esses, mas por causa de Jesus. Percebem? A propósito, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós olhamos para o currículo do apóstolo Paulo, naquela contabilidade horizontal, nós poderíamos dizer assim, gente, Paulo não precisava mudar, não é verdade? Que grande transformação ele de fato experimentou. Sabe por que eu faço esse destaque aqui? Porque por vezes, e essa é uma experiência muito comum àqueles que cresceram na igreja, pais evangélicos, fiéis ao Senhor, que frequentavam as atividades da igreja, e esse menino ou essa menina acompanhando desde pequeno, desde pequena, os passos dos seus pais. Ou seja, essa criança foi crescendo naquele ambiente, num ambiente, espero, saudável, num ambiente onde essa criança era exposta ao Evangelho, e por vezes essa pessoa que depois cresceu, ela passa pela conversão e acha que a sua conversão foi talvez menos dramática ou menos importante ou intensa do que aquela pessoa que teve um passado horroroso, que teve um passado digno de ser literalmente jogado no lixo. Ah, mas eu nunca bebi, eu nunca usei drogas, eu nunca me prostituí, aí eu me converti como se fosse pouca coisa. Olhe para o currículo de Paulo, gente. O currículo de Paulo era excelentíssimo. Mas mesmo assim, com todo esse currículo, quando ele se comparou com Jesus, ele teve a percepção, gente, a minha vida era um lixo, por melhor que ela parecesse do ponto de vista horizontal. Então, alegre-se no Senhor por ter um testemunho, mesmo que a sua vida pregressa ao Evangelho não tenha sido uma vida desordeira, toda aos frangalhos. Não, você tem um testemunho. Sabe por quê? Porque antes você minimamente confiava na carne. E isso é tão ruim quanto aquela pessoa que se entregava às drogas, à prostituição ou qualquer outra coisa possível. Porque no final, todos, drogados ou não, prostituídos ou não, precisam de Jesus. E quando eles creem em Jesus, todos, sem exceção, passam por essa transformação dramática. Todos. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto aqui os efeitos do Evangelho, os efeitos práticos do Evangelho na vida daquele que creu. A pessoa começa a crer e ela começa a desejar desejos que ela não tinha antes. Ela começa a desejar ser mais unida a Cristo, ela deseja conhecer mais profundamente o poder da ressurreição, ela começa a desejar mais ter uma experiência análoga de Cristo, ser participante, inclusive, nos seus sofrimentos. Porque o falso evangelho propõe uma conformação com Cristo quase que exclusivamente com as suas glórias. Mas Paulo fala de uma conformação, inclusive no seu sofrimento. A propósito, os nossos sofrimentos já são um experimentar das dores, dos flagelos de Jesus. Então nós aprendemos, nós temos aqui nesse texto um modelo de testemunho, nós temos nesse texto aqui os efeitos práticos do Evangelho, nós temos os elementos básicos do Evangelho, aqueles elementos que compõem essa mensagem. Aquele que creu, ele, como o próprio texto nos indicou,
ele creu numa mensagem que não tem procedência humana. É uma mensagem de procedência divina. Vem de Deus. Isso é um elemento básico do Evangelho. O Evangelho é de Deus. A justiça é de Deus. E essa justiça se baseia não nas obras humanas, para que ninguém nelas se glorie, mas pela fé. É mediante a fé. Isso é elemento básico do Evangelho. Então temos um modelo de testemunho, nós temos os efeitos práticos do Evangelho, nós temos também os elementos básicos dessa mensagem e temos também o perfil de obreiros que devem ser seguidos. E é muito provável, gente, que Paulo escreveu estas palavras aqui para estabelecer um contraste entre ele e os maus obreiros. Os maus obreiros têm confiança na carne. Eu até poderia ter, mas por causa de Cristo, considerei todas essas coisas como perda, como lixo, descartável, como esterco, como dejeto, como lixo que deve ser completamente jogado fora. Então Paulo, ele está indicando para os seus leitores: são líderes, são obreiros, são pastores assim, que desejam a união com Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e participar dela, inclusive dos seus sofrimentos. São líderes assim que vocês devem seguir. É para estes líderes que vocês devem prestar o seu ouvido, para os outros vocês devem rejeitar. Então veja quantas pérolas esse texto nos proporciona. É ou não é verdade? Porque na contabilidade evangélica, tudo é Cristo, o resto é lixo. Para finalizar, como nós podemos praticar o que nós aprendemos por meio desta passagem? Em primeiro lugar, faça essa contabilidade. Se você ainda não depositou a sua fé em Jesus, essa contabilidade é indispensável. Porque você precisa se colocar diante daquele que é o excelente. Faça essa contabilidade. E creia. Não fique apenas deslumbrado com os números, mas dê um passo à frente. Creia na grandeza suprema do conhecimento, da revelação, da expressão, da manifestação de Jesus. Então, em primeiro lugar, faça a contabilidade. Em segundo lugar, dê um passo à frente, creia em Jesus. E se você já creu em Jesus, faça uma verificação. Verifique se os elementos básicos, os efeitos práticos do Evangelho se encontram na sua experiência. Porque esses efeitos, eles corroboram, eles confirmam esta salvação. Vejam, os efeitos não produzem a salvação. Eles são, como o próprio nome diz, efeitos dela. Tá certo? Não confundamos as coisas. Faça essa verificação. Porque uma vez fazendo essa verificação, você pode perceber, poxa, eu percebo que eu estou alegre com a minha união com Cristo, mas talvez eu esteja resistindo em participar dos seus sofrimentos, como parte do processo que Ele mesmo quer desenvolver na nossa vida, na sua. Então, Jesus, por meio da Tua graça, me ajude a desejar aquilo que eu devo desejar, a ser de fato alguém participante de todos os elementos constituintes do Evangelho, que tem glória reservada para nós, mas antes da glória tem aflição para ser experimentada. E tudo isso deve nos encorajar, porque essas aflições são participações nos sofrimentos de Jesus. Então, em primeiro lugar, faça essa contabilidade. Em segundo lugar, uma vez fazendo, dá um passo à frente, creia. Em terceiro lugar,
verifique os efeitos do evangelho na sua experiência. Em quarto lugar, rejeite quaisquer evangelhos humanos e cuja mensagem se baseia num sistema meritório. Olha, para você ser salvo, você precisa acreditar em Jesus e fazer essas obrinhas. Não crê nisso. Rejeite esse negócio. É crer em Jesus somente. É pela graça somente. Mediante a fé somente. Em último lugar, nós aprendemos, por meio do contraste que o apóstolo Paulo estabeleceu aqui, que tipo de líder, que tipo de obreiro Deus levanta e deve ser considerado, deve ser aquela pessoa debaixo da autoridade de quem nós vamos nos colocar alegremente. São pessoas que pregam o verdadeiro evangelho. Então, com isso, Paulo está comunicando, nos orientando, rejeite qualquer obreiro que pregue um evangelho diferente daquele que eu vos dei. Como ele diz ali mesmo em Gálatas capítulo 1. Olha, se pregarem um outro evangelho diferente daquele que eu vos entreguei, seja considerado anátema. E Paulo ainda repetiu esse negócio para reforçar o seu ensino. Então, esse tipo de obreiro que baseia a sua confiança na carne, baseia a sua confiança na sua performance, nas suas boas obras, por melhores que elas sejam, esses obreiros não devem ser seguidos. Rejeitem-nos. Rejeitem-nos. Porque o evangelho tem líderes comprometidos com a mensagem que procede do alto e não que está baseada na contabilidade horizontal. Lembra do sorvete? Olha o bandido aqui, ó. Lembrei de vocês. Bandido. Bandido. Na hora que eu vi esse lembrei de vocês, eu peguei a coluna dele. Tinha o sorvete. Gente, é suculento. Agora que eu olhei aqui, inevitavelmente, eu vou ficar assim, ó. Ó a baba. Ó a baba. Inevitavelmente. Porque eu comparei a coluna dele com a minha. E aí, no meu caso, não foi orgulho o produto da comparação. Foi inveja. Mas sendo inveja ou orgulho, isso aqui é produto de uma contabilidade horizontal. Não foi para esse tipo de contabilidade que nós fomos chamados. Não foi. Nós somos chamados para uma outra contabilidade. A contabilidade vertical. É a contabilidade evangélica ou a contabilidade do evangelho. Na contabilidade evangélica, tudo é Cristo. O resto é lixo.